Vamos falar agora sobre a guerra entre Israel e o Hamas. Uma guerra triste, uma tragédia humanitária, lamentavelmente, tudo que está acontecendo. E lembrando que teve início com a ação do grupo terrorista Hamas. Confira o resumo das últimas 24 horas do conflito na reportagem de Vitor Brown. O segundo grupo de brasileiros e parentes palestinos retirados da faixa de Gaza pelo Itamaraty chegou ao Brasil na madrugada desta segunda-feira. No total, 48 pessoas foram retiradas do território, que é cenário de uma guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O avião da Força Aérea Brasileira que trouxe a turma pousou em Brasília pouco antes das 4 horas da manhã, no horário local, após um voo sem escalas que partiu de Cairo, no Egito, na noite de domingo. O grupo conseguiu deixar a faixa de Gaza na manhã de sábado pela cidade fronteiriça de Rafah, situada na divisa entre o sul do território palestino e o nordeste do Egito. De lá, eles foram levados até o Cairo e então se encaminharam para o Brasil. Os tanques israelenses tentaram, nesta segunda-feira, avançar mais para o oeste em sua batalha contra o Hamas, dentro e ao redor de Khan Yunis, a principal cidade do sul da faixa de Gaza, enquanto autoridades da ONU reiteravam apelos por um cessar-fogo para evitar uma catástrofe humanitária. Os combates em Khan Yunis ocorrem no momento em que Israel reorienta o seu esforço de guerra de mais de 2 meses para o sul, depois de atacar o norte de Gaza e expulsar a maioria dos 2.300.000 habitantes do enclave palestino das suas casas. Em meio a relatos da Organização Mundial da Saúde sobre uma situação de saúde catastrófica em Gaza, ativistas palestinos convocaram um ataque global na segunda-feira como parte de um esforço coordenado para pressionar Israel a um cessar-fogo. Chegou a hora ataque total mundial, insistiu uma pessoa, mas não estava claro se o esforço teria alcance global ou teria impacto nos planos de guerra de Israel. A Assembleia Geral das Nações Unidas, composta por 193 membros, provavelmente votará na terça-feira um projeto de resolução exigindo um cessar-fogo, disseram diplomatas no domingo. A faixa de Gaza foi cenário de ataques aéreos de Israel e de intensos combates nesta segunda-feira, depois das ameaças do movimento palestino Hamas, que afirmou no domingo que nenhum dos reféns mantidos no território palestino sairá vivo se não forem cumpridas suas exigências. Durante a noite de domingo e madrugada de segunda-feira, um correspondente da AFP relatou ataques aéreos potentes na cidade de Khan Yunis, novo epicentro da guerra, localizado no extremo sul da faixa de Gaza. A Jihad Islâmica, segundo maior movimento armado em Gaza, anunciou combates violentos em uma área da cidade de Gaza, onde afirma que um de seus combatentes explodiu uma casa, na qual soldados israelenses procuravam a entrada de um túnel subterrâneo. O exército israelense informou que foguetes foram lançados a partir de Gaza e citou combates violentos no domingo em bairros da cidade de Gaza e em Khan Yunis, onde combatentes palestinos emergiram de túneis, possuíam explosivos e usaram lança-foguetes. O exército de Israel informou nesta segunda-feira que 101 soldados morreram desde o início da ofensiva terrestre na faixa de Gaza. A Assembleia Geral da ONU anunciou no domingo que organizará, na terça-feira, uma reunião especial sobre Gaza, exigida pelos representantes da Organização para a Cooperação Islâmica e o Grupo Árabe. Segundo fontes diplomáticas, a reunião pode divulgar uma declaração escrita. O projeto de texto, ao qual a AFP teve acesso, retoma, em grande parte, a resolução que pede um cessar-fogo e que foi vetada na sexta-feira pelos Estados Unidos no Conselho de Segurança. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou que a situação evolui rapidamente para uma catástrofe que poderia ter consequências irreversíveis para os palestinos e para a região. A intensificação dos combates terrestres e dos ataques aéreos em Gaza suscita receios crescentes na população civil que tenta desesperadamente se proteger. Bom, nos Estados Unidos, uma pesquisa indica, nenhuma surpresa, que o ex-presidente Donald Trump tem vantagem sobre o já provecto presidente Joe Biden em 2 estados, Michigan e Geórgia.
Nosso correspondente Luca Bassani chega ao vivo com mais informações. Luca, na sua opinião, o desempenho de Donald Trump se deve muito mais aos erros de Joe Biden e sua equipe ou a méritos do Donald Trump? Porque o Biden colocou o procurador-geral da República, o Merrick Garland, para abrir um processo contra o Trump em cada estado onde ele foi bem votado. E também nos estados dominados pelos democratas. Tem juiz aí que mais parecem membros do Partido Democrata americano do que magistrados. E cada vez que ele bate no Trump, o Trump sobe mais. Então, eu pergunto para você, em primeiro lugar, na sua avaliação, Donald Trump já pode-se dizer que é amplamente favorito em relação a Joseph Robinette Biden, também conhecido como Joe Biden. Uma boa noite para você. São 19 horas em ponto na Bela Munique, onde você, dentro da tranquilidade de sua biblioteca, não sofre o apelo das neves que o cobrem quando está do lado de fora. Luca Bassani, o que você acha, hein? Boa tarde a você, Capês. Eu desejo também uma boa semana a todos que acompanham aqui no Linha de Frente. É bom, antes da gente fazer essa análise, explicar para toda a nossa audiência que o sistema eleitoral americano, ele segue um modelo muito diferente daquele que nós temos no Brasil. O colégio eleitoral são 538 votos e cada um dos estados tem uma quantia que é proporcional à sua população. Para que um presidente seja eleito, ele precisa de uma soma de 270 votos no colégio eleitoral dos 538 para ter a maioria simples e poder, então, governar. Tem nesses estados alguns que são historicamente estados republicanos, outros estados democratas e que já têm esses votos contabilizados praticamente nas bolsas, tanto de Biden quanto de Trump. E outros estados que nós chamamos em inglês de swing states, né? São os estados que podem mudar de um lado para o outro, que tem uma vertente aí um pouco mais, que não é tão, que é um pouco mais efêmera essa permanência dos democratas ou dos republicanos, que inclui exatamente o Michigan e a Geórgia, que nós falamos agora nessa pesquisa. Trump tem uma vantagem de 49% contra 44% de Biden na Geórgia, que são 16 votos no colégio eleitoral, e no Michigan, que são 15 votos no colégio eleitoral, essa distância ainda maior, 50% para Trump contra 40% para Biden e 10% de indecisos ou pessoas que disseram que não apoiam nenhum dos dois candidatos. A gente vê que esse número ele está focado bastante no eleitorado jovem, que durante as últimas semanas, durante o último ano, deixou de apoiar tão maciçamente o atual presidente Joe Biden, e isso pode ser fundamental nas eleições do ano que vem, trazendo uma diferença um pouco maior em alguns estados importantes e dando a vitória a Donald Trump. E quando nós falamos em política externa, que é o nosso ponto principal aqui nas nossas discussões do Linha de Frente, sabemos que a visão de Trump e de Biden, tanto em relação à China quanto em relação à Rússia e também em relação ao Irã, são completamente diferentes. Isso tem um impacto no mundo, consequentemente. Falando aqui do nosso escopo europeu, Trump já está dedicado a negociar uma saída diplomática na guerra da Ucrânia com Vladimir Putin, concedendo a ele esses 18% mais ou menos que a Rússia ocupa no território ucraniano, em detrimento de ajudar ad eternum Volodymyr Zelensky com armas e com dinheiro. E essa é uma das preocupações dos europeus e principalmente de Volodymyr Zelensky, que faz um tour pela América do Sul nos últimos dias, inclusive esteve ontem na posse de Javier Milei na Argentina. Parece que a população norte-americana, o eleitorado norte-americano, está muito mais preocupado com as questões internas do que com a guerra do Oriente Médio ou a guerra da Ucrânia com a Rússia. Ele está preocupado que toda hora os Estados Unidos, o Senado tem aprovado o envio de bilhões e bilhões de dólares para a Ucrânia numa guerra em que ela, desde o começo deste ano, já não tinha nenhuma chance de ganhar. Ou seja, eles estão agora. Eu assisti um documentário, Luca, jovens tentando fugir da Ucrânia, atravessando por rio a fronteira com a Moldávia e também com a Romênia. E sendo presos ali, sendo condenados, desesperados, chorando, porque estão indo à guerra e sabem que lá vão morrer logo, logo. Então, o Biden insistiu muito nesta guerra. Agora, o que eu queria colocar para você é o seguinte. Existe a possibilidade do Partido Democrata sacar Joe Biden e colocar um candidato que inspire mais o eleitor?
Queria que você respondesse rapidamente, porque eu já tenho uma outra pergunta na sequência. É quase impossível isso acontecer, Capês. Só um minuto, o professor Acácio Miranda me sugere aqui Bob Kennedy Jr., que tem atuado bastante, com posições bastante críticas, desculpe. Sim, Bob Kennedy, inclusive, tem cerca de 16% do voto popular, né, fugindo do colégio eleitoral, mas o Partido Democrata não quer viabilizar a sua candidatura, por mais que ele seja filiado aos democratas há alguns anos. Nós vemos que, inclusive, o fato da idade avançada de Joe Biden, algumas gafes cometidas, exatamente ser uma figura que não inspira muita confiança e também credibilidade nos aliados americanos e até mesmo internamente, muitos jovens dizem que não acreditam que ele, com seus 81 anos, esteja nas faculdades mentais 100% para continuar assumindo a liderança dos Estados Unidos por mais 4 anos. A idade de Trump não é tão diferente, acho que Trump tem 75, 76 anos, terminaria o mandato, o seu segundo mandato se ganhar, né, com a mesma idade que Biden tem hoje. Muitos pedem por lideranças novas e políticos na faixa dos seus 45, 50, até mesmo 60 anos que possam inspirar essa confiança, mas infelizmente não temos essa esperança, pelo menos no curto prazo, dentro dos Estados Unidos da América, quando nós vemos as lideranças de cada um dos partidos tentando sempre surgir, mas não com muita força eleitoral, se assim podemos dizer. Luca, agora vamos para o xadrez geopolítico. São 15 horas e 6 minutos, aí em Munique 19 horas e 6 minutos, eu te convido para o xadrez geopolítico. Donald Trump ganhando a eleição. Convenhamos, hoje é o que é mais provável de acontecer. Pode ser que mude, mas hoje o cenário é esse. Um Biden caindo cada vez mais, documentários ali com musiquinhas, aquelas músicas de comédia, e ele caindo, várias quedas dele uma atrás da outra. Impossível não rir, embora seja até deselegante, mas é engraçado. E o Trump ganha. Vamos ao xadrez geopolítico. Na hora de parar a guerra com a Ucrânia, ele se deu muito bem com o Putin. Ele considera o Putin best, como é que é? Best Friends Forever, BFF. BFF, Best Friend Forever. É o BFF dele. Ele liga e fala, Putin, acabou aqui, não tem mais guerra. Segura o apoio para a OTAN, deixa o Stoltenberg com uma chupeta e um pirulito na boca e fala, o Estado não vai gastar mais dinheiro com a OTAN. Ou seja, então, do ponto de vista da guerra Ucrânia e Rússia, está resolvido. Não tem mais guerra, a Ucrânia vai aceitar perder 18% do seu território e vai chorar pro bispo. Liga pro Biden e pede para ele te socorrer. Porém, Trump é, ao mesmo tempo, o maior aliado de Israel de todos os tempos. Desde a criação do Estado de Israel, em 1948, Israel não teve um aliado como ele. Então é muito provável que ele faça um esforço um pouco mais, eu diria, sugestivo, convincente do que o Biden tem feito. Ele vai ameaçar efetivamente bombardear o Irã. Muito bem. Não sei se vai cumprir. Só que, ao mesmo tempo em que ele tem grande amizade com Putin, a ponto de parar a guerra com a Ucrânia, esse apoio desmedido a Israel como maior aliado da história, o Benjamin Netanyahu disse, bem distante, não tem nem comparação, não pode provocar contraditoriamente o confronto dos Estados Unidos com a Rússia num outro tipo de conflito? Destrincha para nós esse emaranhado da geopolítica mundial. Essa análise que você fez, ela é correta e sim, o presidente Putin e o ex-presidente Donald Trump tiveram uma boa relação, vários encontros durante os 4 anos em que Trump ficou na frente dos Estados Unidos. Mas é importante mencionar que nas questões relacionadas a Israel, muitos acreditam e todos esperam que até as eleições do ano que vem, até a posse, que acontece geralmente 20 de janeiro de 2025, a guerra entre Israel e Hamas já tenha acabado e já se possa ter encaminhado um plano de como vão assumir aquela região que ainda tem 2.300.000 pessoas e que precisa de uma solução até mesmo no longo prazo para a questão palestina. Então, talvez a resolução da questão relacionada a Israel, Hamas, Israel-Palestina, possa ser resolvida ainda sob o controle de Joe Biden, considerando o tempo que nós temos até a eleição e o mandato, caso ganhe, de Donald Trump. Mas no que diz respeito a essa política do Oriente Médio de apoio incondicional ao Estado de Israel, isso cria rusgas com aliados históricos dos Estados Unidos, né, na região, que podem também achar essa política um pouco truculenta demais, o que inclui a Arábia Saudita, inclui a Jordânia, o Egito e principalmente os países que são inimigos declarados de Israel, como a Síria e como o Irã.
Como a gente sempre fala aqui, a aliança da Rússia com o Irã e com a Síria, ela é circunstancial, não é puramente ideológica, e isso pode sim representar um grande entrave para as relações russo-americanas. Mas o fiel da balança vai ser sempre a China, porque nós sabemos que a Rússia manda no aspecto militar ainda do mundo, mas no aspecto econômico e também das grandes parcerias com os países não alinhados diretamente, Xi Jinping que tem as cartas na mão e que pode tomar uma decisão que inclusive influencia o Kremlin, sendo ele também tão próximo ao presidente Putin. Agora, você falou em Putin. Putin me lembra o FSB, que o FSB me lembra a KGB. Agora, então, o líder da oposição a Vladimir Putin está desaparecido há 6 dias. Luca, me diz uma coisa, você acha que a KGB pode nos ajudar a localizá-lo? Será que ele está ainda em terra urbana ou foi, como diz Machado de Assis, estudar geologia em terrenos santos? Olha, Capês, a gente vê que a oposição na Rússia é sempre uma questão muito complexa desde que Putin assumiu o controle do país em 1999. No caso em questão, Alexander Navalny, ele é o maior opositor a Putin, foi inclusive envenenado há alguns anos, tratado aqui na Alemanha e depois, quando voltou à Rússia, foi preso imediatamente. Ele se encontrava desde o ano passado em uma colônia penal ao leste de Moscou e, nesse sentido, ele tinha um contato limitado com os seus advogados, mas se comunicava com cartas, sabia se o seu estado de saúde, ele não estava sendo muito bem tratado, ele tem problemas ainda em decorrência do seu envenenamento, mas há cerca de 6 dias, como você mencionou, ele não faz mais contato com o seu time, com os seus advogados, o que fazem com que muitos países ocidentais levantem a hipótese que ele possa até ter morrido, ter sido assassinado na prisão. Isso é sempre possível na Rússia de acontecer. Vale lembrar que na semana passada o Senado da Rússia confirmou as eleições de 2024 para o dia 17 de março, na qual Putin também se declarou um candidato e, caso eleito, poderá então ultrapassar em breve Joseph Stalin como o maior líder dos territórios russos nos últimos 150 anos. Realmente é algo preocupante, ainda não se sabe o seu paradeiro, pode ser que ele surja ou que o Kremlin ou até mesmo a FSB, que é a nova KGB, dê alguma explicação a respeito disso, mas os americanos, os ocidentais olham isso com preocupação e mostram que realmente não tem espaço para a oposição política florescer na Rússia. São que a KGB ou FSB dirá, não temos informações. E o premier palestino Mohamed Tayeb disse que não acredita que Israel vá acabar com o grupo terrorista Hamas. O que justificou esta fala, Luca? Posso até tentar ajudar? O Hamas não é um grupo, é uma ideia. Ou seja, ele não é um exército uniformizado que você acaba. É uma ideia. É mais difícil, não é? É exatamente isso, faz parte dessas análises que nós fazemos aqui quase que diariamente, Capês, tratando de grupos fundamentalistas, terroristas, que mudaram o nome ao longo da história, mas acabam sempre tendo uma ideologia muito parecida. Se nós olharmos o que foi a Al-Qaeda no começo dos anos 2000 e o que foi o Estado Islâmico em 2014 e 2015, são poucas as diferenças, além do nome e do espaço em que agiram. Então o Hamas, que também age no fundamentalismo islâmico, que quer a destruição do Estado de Israel, que quer exatamente a finalização do povo judeu em território que eles consideram muçulmano, não tem como você eliminar simplesmente matando todos os soldados deles, todos os militantes deles, os terroristas, porque as lideranças estão estabelecidas em países que têm difícil acesso para o exército de Israel, para as forças de inteligência de Israel, que envolvem a Turquia, o Catar e tudo aquilo que nós falamos aqui corriqueiramente. Então, é uma fala que é correta se você fizer uma análise real dos fatos, usar a realpolitik que nós falamos tanto aqui, mas, ao mesmo tempo, isso traz maus prognósticos, se assim podemos dizer, em relação à operação militar em solo, que já está demandando muitos recursos financeiros, muitos recursos militares e também muito tempo. Acreditava-se que, nesse ponto, poderia se ter finalizado com as operações em Gaza, e tudo indica que até mais ou menos meados de fevereiro isso possa ainda estar atuando da mesma maneira como agora. Luca Bassani, agradeço bastante mais uma vez a sua participação direto da sua luxuosa e vasta biblioteca em Munique. Uma boa noite para você e até amanhã. Até amanhã.